Jó, o livro de Jó. Já li o livro de Jó umas 2 vezes, mas vamos ver um detalhe aqui importante. Antes de tudo, meu irmão, tudo bem? Tudo em paz? Eu quero trazer mais conteúdo enriquecido para enriquecer seu conhecimento sobre o livro de Jó. Primeiro, Jó não era uma parábola, como alguns tentam defender. Era um livro literal, é o livro mais antigo, segundo os estudos, em questão de escrita, é o mais antigo, questão cronológica. Mas eu quero apenas destacar uma coisinha em Jó. Temos que saber que Jó era um homem de Deus, isso certeza. Ele era um homem, um servo de Deus excelente, como o próprio Deus vai destacar. Mas eu quero destacar aqui o capítulo 29 do livro de Jó, em comparação com Romanos 7, questão do eu. No capítulo 29 de Jó, ele destaca muito o eu, ele destaca muito a si mesmo. E aí, Macintosh, ele vai dizer assim, que havia uma profunda raiz moral no coração de Jó, que foi deixada exposta. Uma pressão que deveria ser trazida à superfície e julgada. De fato, nós devemos discernir essa raiz conforme a palavra dele próprio, que acabamos de citar. Ele diz assim: talvez pecaram os meus filhos. Algo interessante. Ele não parece contemplar a possibilidade de ele mesmo haver pecado. Ele falava, vou fazer isso porque talvez os meus filhos pecaram. Mas ele destaca um detalhe que ele não cogitou a possibilidade dele mesmo ter errado, ou da falha dele. Então o capítulo já vai deixando essas questões, esses detalhes de algo que precisava ser tratado nele ainda. Então, o capítulo de número 29 de Jó, ele vai destacar muito o eu. Por exemplo, ele diz aqui no capítulo 29 de Jó, ele diz, olha, a arca me dera ser como eu fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava. Ele vai dizer mais, versículo 3, quando fazia resplandecer a sua candeia sobre a minha cabeça, e eu com a sua luz caminhava pelas trevas. Ele vai dizer mais o seguinte, mas eu aqui faz várias referências ao eu. Ele diz, por exemplo, no versículo 13, eu fazia que rejubilasse o coração das viúvas. Ele vai dizer que é o pai dos necessitados, tal. 30 no versículo 1, ele vai continuar com esse eu. Eu era como um pai. Ele vai cogitar, ou citar muitas vezes o eu. Então, olha o que Macintosh diz. Ele diz o seguinte, no decorrer desse capítulo singular, Jó faz referência a si mesmo mais de 40 vezes. Jó faz referência a si mesmo mais de 40 vezes. Interessante, né? Enquanto Deus é lembrado apenas 5 vezes. Jó fala de si mesmo mais de 40 vezes nesse capítulo, mas em relação a Deus ele refere-se a ele apenas 5 vezes. A predominância do eu remete-nos ao capítulo 7 de Romanos, bem diferente. Olha o que o capítulo 7 de Romanos vai nos trazer. Paulo falando, 7 até o 12, vou ler completo. Diz, que diremos, pois? É a lei pecador? É pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado, senão pela lei, porque eu não conhecia a concupiscência, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei eu estava morto,
ou estava morto o pecado. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado, e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou, e por ele mesmo me matou. Muito bem. Olha a diferença que Mackintosh vai declarar. Que em Romanos 7, porém, há uma enorme diferença. Enorme diferença. No texto que Paulo fala aqui, o eu não passa de uma pessoa pobre, fraca, inútil, deplorável criatura na presença da santa lei de Deus. Enquanto já Jó 29 é alguém importantíssimo, influente, admirado e quase adorado por seus companheiros. Nota a diferença? E Jó continua. Jó ele continua no capítulo 30, falando do eu. Então, Jó demonstra que precisava de um certo esvaziamento do eu. E Mackintosh vai dizer o seguinte: o propósito divino era que Jó enxergasse as profundezas do próprio coração e assim aprender a se deleitar na graça e na misericórdia do Senhor, não na própria bondade, que é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Repetindo, o propósito divino era que Jó enxergasse as profundezas do próprio coração e assim aprender a se deleitar na graça e na misericórdia do Senhor, não na própria bondade, na bondade própria. Que ele diz que é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Então, Jó precisava desse processo. Mas só entendendo, Jó, não estou dizendo que Jó não era um homem de Deus, um servo de Deus, ele era um servo de Deus excelente. Mas veja esse grande propósito dentro do livro de Jó. Então, que você tenha compreendido bem. Eu peço que você compartilhe, que você se inscreva, nos ajude aí, nos dê essa força aí. Se inscrevendo, estamos crescendo agora, mas você é muito importante. Se inscreva, eu agradeço muito a sua ajuda. E nós estaremos postando mais conteúdo sobre Jó. E falaremos também da nossa lição, da EBD. Estaremos falando dela também. Então, curta, compartilhe e inscreva-se aí. Conto com você. Que Deus possa lhe abençoar.